O Senado realiza amanhã uma sessão de debates sobre a reforma tributária com todos os governadores. Sobre as expectativas, os pontos que ainda estão em divergência e o que deve ser discutido, recebemos agora aqui no Jornal da Manhã o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, bem-vindo mais uma vez, bom dia. Bom dia, Lívia. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos que nos acompanham nesse momento pela Jovem Pan. Eu tenho visto muitos posicionamentos, inclusive posicionamento do senhor de governadores, apontando para a necessidade de que haja reuniões mais regionalizadas com esses governadores para tratar sobre esses pontos ainda divergentes na reforma tributária. Quais são as expectativas do senhor em relação a esse encontro de amanhã? Quais são as principais pautas que o senhor deve levantar nesse encontro? Lívia, o tema reforma tributária, sem dúvida alguma, é um dos temas mais relevantes que o Congresso Nacional está pautando nos seus últimos tempos. A reforma tributária, ela pode e certamente vai impactar na vida de todos os brasileiros, cidadãos, porque todos nós pagamos impostos, micro, pequena, grande empresa, da indústria, do comércio, da área de serviços, governos municipais, estaduais e o governo federal. Então, nenhuma lei ela é capaz de afetar todo mundo, todos aqui no nosso querido Brasil. E essa lei precisa, né, Lívia, de ter um debate com mais profundidade. Acho que a Câmara fez o seu papel, deu o pontapé inicial, o texto tem algumas coisas positivas, precisa de alguns avanços e de melhorias em outros, mas, acima de tudo, precisa de aprofundar a compreensão desse texto apresentado com a realidade do dia a dia da tributação. Quanto nós vamos pagar, Lívia, de impostos? Essa resposta precisa ser dada aos brasileiros. Então, nesse encontro de amanhã com os governadores, eu tenho defendido muitas vezes que, imagina só, uma reunião com 27 governadores. Todos, obviamente, vão querer falar, colocar a posição do seu estado. Outros que possam falar, o próprio presidente, alguns senadores, o relator. É uma reunião altamente improdutiva, porque você não vai ter tempo suficiente para aprofundar nos debates de um tema tão relevante para o país como é a reforma tributária. Do nosso lado aqui, nós vamos continuar insistindo que o seguro-receita precisa ser majorado, porque vão existir estados que vão perder muito no primeiro momento, e esses estados precisam ser compensados, senão vai existir um desequilíbrio federativo, colocando em colapso os serviços prestados por esses estados e municípios brasileiros. E também nós precisamos aprofundar nesse tema que eu falei inicialmente, que é quanto vamos pagar de imposto. Eu brinco, viu, Lívia e Tiago, e comento assim, ó, seria a mesma coisa que você chegar num restaurante, o cara lhe dá o cardápio, mas aí você pergunta, e o preço? Fala, não, o preço você come aí, depois do final a gente apresenta a conta para você. Então, nós não podemos aprovar uma reforma e depois da reforma aprovada, apresentar a conta que o brasileiro vai ter que pagar. Queremos saber agora, precisa ter uma trava nesta sanha que o Estado brasileiro tem de tributar, de cobrar do cidadão e fazer com que o Estado brasileiro possa perseguir, que, ao meu ver, é o mais importante, que é a eficiência na administração pública, gastando menos e aí, quem sabe, um dia poder cobrar menos do cidadão. Governador, claro que a principal preocupação do Centro-Oeste é em relação ao agronegócio. Inclusive, eu vi uma declaração recente do senhor falando sobre a votação do marco temporal, dizendo que uma definição vai trazer uma tranquilidade maior para o agronegócio aqui no Brasil. Em relação à reforma tributária, o que é possível ter de convergência em relação ao agro? Olha, Tiago, existe nesse momento muita desinformação, mas muita desinformação. As pessoas não sabem fazer conta, elas não conseguem traduzir aquilo que está no texto para o mundo real, para o dia a dia dos estados e principalmente das empresas. O setor do agro, Tiago, por exemplo, que vai exportar, o setor exportador, e é grande, porque o agronegócio responde praticamente 50% das exportações brasileiras. Esse setor inteiro, a cadeia inteira, não só o exportador, não vai pagar nada de imposto. E eu vejo gente reclamando que a carga está aumentando. É uma completa desinformação. Como o sistema agora é não cumulativo, ou seja, quem paga o imposto verdadeiramente é o último da cadeia, se fosse dentro do Brasil, seria apenas o consumidor final. Nas exportações, como o exportador é desonerado, o crédito que vem sendo acumulado, ou seja, o imposto que vem sendo acumulado, no final é devolvido para ele.
e tem gente no setor do agro reclamando que está sendo tributado. Então, a primeira coisa que precisa, e não é gente simples não, já conversei com deputados, já conversei com empresários, e as pessoas não conseguiram compreender isso. O agro é importante, é a maior atividade econômica seguramente feita hoje em nosso país, porque ela é muito ampla, né? O nosso Estado ele tem a honra de liderar esse importante setor, mas eu tenho cobrado das lideranças que compreendam o que está acontecendo antes de um monte de gente ficar falando aí algumas coisas que não têm correlação com a verdade. Seguimos conversando com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes. Governador, agora teremos a participação dos nossos comentaristas. Amanda Klein. Governador, bom dia. Prazer falar com o senhor novamente. Governador, queria pegar a deixa no que o senhor disse no seu primeiro comentário, quando o senhor falou que o brasileiro precisa decidir, nós precisamos decidir quanto queremos pagar de imposto. E talvez essa pergunta seja a principal que tenha ficado quicando da parte da reforma aprovada na Câmara. Vamos pagar um IVA de quanto, afinal? 25, 26, 27, 28? Isso está atrelado exatamente ao fato de quantos setores ficarão de fora, de quantos setores pagarão menos ou não pagarão nada na reforma. O que o senhor acha que é preciso encarar nessa discussão? O que o senhor está disposto a levar à reunião dos governadores? Olha, Amanda, eu acho que esse ponto é um ponto que precisa ser melhor esclarecido. Lá atrás, algum tempo atrás, ainda quando o debate estava na Câmara, eu dava como exemplo a Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, uma grande empresa nesse país que exporta muito minerais, ela teve no ano de 2022 um lucro líquido, na última linha do seu balanço, de 95 bilhões de dólares. E ao longo da cadeia produtiva dela, uma série de impostos foram pagos e contribuiu, né, onde ela desenvolve as suas atividades, né, com a segurança pública, com a educação, né, dinheiro que foi arrecadado e que certamente foi aplicado nesses estados onde ela atua. Agora, com essa nova reforma, a senhora Vale do Rio Doce, todos os exportadores e a cadeia inteira ali, Amanda, ela não vai pagar nada de imposto. E aí a pergunta é, se um grande setor, se muita gente vai deixar de pagar impostos com a nova reforma, quais são os brasileiros que terão que pagar mais impostos para suprir? Porque a despesa do Estado, aquilo que os estados, municípios e a própria União gasta, não vai diminuir porque está fazendo reforma. Então, alguém vai ter que pagar mais. Da onde virão as novas arrecadações? Um outro ponto polêmico, Amanda, eu fiz pergunta e ninguém consegue responder adequadamente. E a substituição tributária? A chamada ST, substituição tributária, que você cobra o imposto lá na indústria e não na cadeia seguinte, que é onde pode ter muita sonegação. Um exemplo, a bebida. Hoje, a fábrica de bebida cobra o imposto e milhares e milhares de pontos de venda ficam sem arrecadar. Então, isso melhora a eficiência do sistema. Vai continuar? Não vai continuar? Ninguém sabe responder com clareza e objetividade isso. Alguns da indústria dizem, não, vai acabar. Alguns do setor público dizem, não, é preciso continuar. Não podemos aprovar essa reforma com essas dúvidas. Então, eu quero perguntar claramente para aqueles que se dizem, né, os mentores dessa reforma, afinal de contas, a ST vai acabar ou vai continuar? Não pode ser, talvez, sim, porque senão alguém estaria sendo enganado nessa conversa. Isso não é possível. Governador, na sequência, a pergunta de Gustavo Segré. Bom dia, governador. Um prazer tê-lo conosco. Quando a gente avalia pontualmente a situação do Mato Grosso, nós observamos que o crescimento econômico do Estado está acima do crescimento econômico nacional. Quando você tem uma atividade econômica maior, a arrecadação claramente também é maior. Então, do ponto de vista prático, o Mato Grosso estaria aportando ao sistema provavelmente muito mais do que vai receber do sistema quando impulsado o PIB, o IVA, esteja já conceptuado. A dúvida é como vai equacionar essa situação, porque hoje o senhor tem autonomia da arrecadação do ICMS e, em função dessa substituição tributária, a dúvida que fica claramente não está respondida é se vai ser tributada a origem industrial ou o final, o lugar do consumo desse imposto ou dessa arrecadação. Como vocês pensam levar isso dentro da proposta ou dentro da reunião, em função de que muito provavelmente o seu Estado vai se prejudicar na arrecadação respeito da coparticipação, precisando de alguém de Brasília que dê uma canetada e devolva o dinheiro que vocês geraram? Olha, Gustavo, nós temos aí nessa reforma alguns estados que são muito perdedores.
o estado de Mato Grosso, que é um estado hoje que é muito produtor, que produz muito, e no atual sistema, uma parte da arrecadação fica no estado que produz e uma outra parte fica no estado que consome. Com esta nova reforma, a tributação, ou seja, o pagamento de imposto, ele será apenas no estado de consumo, onde o consumidor final está residindo, onde ele tem a sua atividade. Isso vai trazer problema para muitos estados, não é só para o Mato Grosso, que é um estado grande produtor do agronegócio. Nós temos apenas 3.700.000 habitantes, temos aqui mais de 25 mil quilômetros de rodovias ainda para asfaltar, temos desafios gigantescos de um estado que colabora muito com a balança comercial do país e colabora muito com a produção e a segurança alimentar. Mas exemplo do Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Amazônia, Amazonas, são os estados mais perdedores nessa reforma. A forma de compensar isso é criando esse seguro-receita que hoje está com 3%. Pelos nossos cálculos do próprio Concefaz, que é o Conselho de Secretários de Fazenda, esse número é insuficiente para pelo menos minimizar essas perdas que vão acontecer no começo, até que ao longo dos anos, por isso que a reforma é lenta, para que não haja um impacto abrupto, que isso vai colapsar alguns estados, vai colocar em default, vai entrar em insolvência, não tendo dinheiro nem para pagar a folha de pagamento. Então, nós temos uma proposta clara, que é de subir de 3% para 5% esse seguro-receita, porque com isso a gente vai minimizar essa história do impacto das perdas que alguns vão ter por este novo modelo que muda radicalmente a forma de tributar, que hoje ela é em 2 pontos, origem e destino, e passaria, então, a partir de 2033, para ser 100% no destino. Pois bem, conversamos com o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, que nos atendeu gentilmente nessa manhã de segunda-feira. Governador, bom trabalho amanhã, boa reunião e volte mais vezes. Bom dia. Obrigado, Olívia. Bom dia. Foi um prazer falar com vocês e boa semana para todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigada.